E atendendo a pedidos, eu estou de volta, e dessa vez para o nosso encerramento de unidade. Eu sou a professora Fernanda, essa é a disciplina Gestão de Indicadores, e hoje a gente tem aí o nosso encerramento da unidade. Vamos conhecer a competência da unidade? A competência da unidade é compreender, selecionar e aplicar indicadores em diversas áreas organizacionais, incluindo finanças, recursos humanos, operações, logísticas e cadeia de suprimento. Então, a competência da nossa unidade era compreender, selecionar e aplicar todos esses indicadores que estão aí interrelacionados, que têm uma relação com outra. Então, quando a gente pega ali, por exemplo, um indicador operacional, ele também vai ter impacto na cadeia de suprimentos, na logística, vai ter um impacto financeiro. Então, a gente tem que olhar para esses indicadores como um todo também. Eles fazem parte de um todo, que é a empresa. Vamos, então, aí revisar, né, um pouquinho sobre o que a gente viu durante essa unidade. Começando pelos indicadores financeiros. Eles têm um papel crucial na avaliação da saúde econômica da empresa. Então, através dos indicadores financeiros, a gente consegue compreender um pouquinho melhor a realidade da empresa, como que está ali os seus recursos, se ela está dando lucro ou não, se ela está muito endividada. Então, é através desses indicadores que a gente faz aí um raio-x dessa situação financeira da empresa. E os indicadores, eles podem abranger medidas de endividamento, liquidez e rentabilidade. Então, a gente tem aí, por exemplo, os indicadores de liquidez, seca, corrente, imediata. A gente tem os indicadores de rentabilidade, como margem líquida, lucro líquido. Então, a gente vai ter diversos tipos de indicadores que vão servir para a gente fazer esse raio-x da situação financeira da empresa. E eles têm relação, né, evidente com outras áreas, exercendo influência sobre os custos de pessoal, operacional e eficiência logística. Então, tá tudo ali relacionado, porque sem dinheiro a gente não faz nada, né? Nada, certo? Então, para ter uma operação precisa ter dinheiro, para ter a logística precisa de dinheiro, para os recursos humanos ali pagar os funcionários precisa de dinheiro. Então, o indicador financeiro a gente vai ver às vezes ele presente também quando a gente discute sobre indicadores de recursos humanos, operacionais, principalmente quando a gente fala sobre o custo, né? Então, tá tudo interligado. A gente tem também os indicadores de recursos humanos, que são aí responsáveis por pesquisa de mercado. O RH, né, como um todo, ele é responsável por pesquisa de mercado, treinamento de profissionais e retenção de talentos. Então, quando a gente fala em indicadores de RH, eles vão contemplar, né, todas essas áreas, desde o processo ali de recrutar novos funcionários, reter esses funcionários, treinar, desenvolver. Então, o RH, né, vai cuidar de todas essas etapas utilizando indicadores. E os principais indicadores a gente tem aí, por exemplo, a taxa de rotatividade, satisfação do funcionário, produtividade e custo de contratação. Lembra que eu falei sobre indicadores financeiros, que às vezes a gente vê eles em outras áreas, quando a gente fala, por exemplo, de custo de contratação, também está envolvendo aí uma questão financeira, então por isso está tudo ali interligado. Então, quando a gente fala, né, nesses indicadores de recursos humanos, eles têm impacto na eficiência operacional e nos resultados financeiros. E na eficiência operacional, por quê? Porque a gente está falando dos funcionários da empresa, que é o pessoal, né, que garante que a empresa, de fato, opere, né? Então, os funcionários que garantem que os produtos sejam produzidos, que a contabilidade ali seja feita, que o próprio RH, né, os próprios funcionários do RH fazem parte aí do quadro, né, de funcionários da empresa. Agora a gente tem aí os indicadores operacionais, que são responsáveis aí pelo controle efetivo do processo produtivo. Então, quando a gente pensa no processo produtivo, os indicadores ajudam a gente a conhecer esse processo produtivo, saber ali a nossa capacidade de produção, ver como que está a produtividade do nosso funcionário, olhar para a eficiência das nossas máquinas. Vão ter, então, indicadores relacionados com a eficiência, com a qualidade do produto e custos operacionais. E tem influência direta, né, na logística, na cadeia de suprimento, nos custos financeiros e na satisfação do cliente. Então, como eu disse, está tudo interligado, um impacta o outro. Quando a gente faz a análise, às vezes a gente faz a análise de forma individualizada, né? Porque se a gente estiver pensando só num aspecto operacional, a gente olha para
mais para os indicadores operacionais, principalmente para o gerente ali do departamento, mas a gente também faz uma análise mais macro, onde a gente considera o grupo de indicadores. Então, olha para os operacionais, financeiros, principalmente quando a gente está pensando na estratégia. A gente também tem indicadores logísticos que têm impacto na eficiência da cadeia de suprimentos e na satisfação do cliente. Então, a logística é o que possibilita a gente ter a movimentação dos produtos. Então, o produto sair ali da empresa e chegar até o cliente. Isso acontece graças à logística, que tem, então, esse impacto em toda essa cadeia de suprimento e na satisfação do cliente, que quer receber o produto de forma ali correta e no tempo certo. Entre os indicadores logísticos, a gente pode citar o tempo de entrega, o custo de transporte e a gestão de estoque. Então, esses são alguns dos tipos de indicadores associados à logística, né, que ajuda em montar um processo mais eficiente aí de logística para a empresa. E ele tem interdependência entre, então, logística, operação e finanças, tá? Tudo ali ligado. Tudo colaborando para um todo da empresa. Indicadores de cadeia de suprimentos, eles permitem a identificação de áreas de melhoria, otimização de processos e alcance de maior eficiência operacional. Quando a gente fala na cadeia de suprimentos, vai desde a aquisição da matéria-prima até esse produto chegar no cliente, englobando até a logística, inclusive. Quando a gente olha para esses indicadores, a gente espera melhorar a eficiência a eficiência da empresa, né, em toda essa cadeia de suprimentos. Então, a gente quer identificar essas áreas de melhoria para otimizar processo, ou seja, se tornar mais eficiente, mais eficaz nas operações aí da empresa. Exemplos de indicadores da cadeia de suprimento, a gente tem o custo de armazenamento, tempo de ciclo de vida e o níveis de estoque. Então, a gente vê que está relacionado ali a várias questões, né? O processo como um todo, que a gente olha para o tempo de ciclo ali do produto, né? Tem também a questão dos custos de armazenagem, nível de estoque. A gente está sempre atento a todos esses fatores para possibilitar, então, a melhor eficiência operacional. Então, tem o papel na eficiência operacional e na redução de custos logísticos. Para isso que a gente mexe com esses indicadores, para aumentar essa eficiência e reduzir custos, para tornar a nossa empresa aí mais lucrativa e poder repassar, né, os produtos por um preço muito mais acessível aí para os nossos clientes. Então, a gente tem que fazer uma gestão organizacional integrada, onde a gente vai fazer uma análise conjunta dos indicadores. Igual eu falei, tem momentos que eu vou ter que olhar para os indicadores de forma mais individualizada, mas tem momentos que eu vou ter que pensar naquilo como um todo. Quando eu sento e faço planejamento do próximo ano da minha empresa, por exemplo, eu vou olhar para o todo, eu vou ver como está a minha situação financeira, como está a minha situação operacional. Às vezes eu quero ampliar ali a minha planta, né, produzir mais, mas será que eu tenho recursos? Então, não posso olhar só para os indicadores operacionais, eu também tenho que olhar para os indicadores financeiros para ver se eu vou ter recursos para comprar novas máquinas, ou vou olhar ali para os operacionais e ver, o que eu posso fazer para melhorar, mas sempre também ligado a indicadores, por exemplo, de recursos humanos, porque eu vou precisar do pessoal ali que está trabalhando para me ajudar a melhorar. Então, está tudo interligado, então tem que fazer essa análise mais ampla. Também, né, tem a questão da capacidade de identificar oportunidades, antecipar desafios e tomar decisões informadas. Usando essa análise conjunta, a gente consegue fazer tudo isso, antecipar esses desafios, acompanhar o cenário, né, e estar pronto para o que vier. Também tem a importância, né, de sistemas integrados para compartilhamento aí eficiente de dados. Está relacionado a gente ter na nossa empresa um sistema de informação que conte, por exemplo, com o ERP, que é um sistema integrado onde RH, financeiro, contabilidade, produção vai inserir seus dados ali e trabalhar no mesmo sistema. Então, essa troca de informações fica muito mais fácil também a gente reunir essas informações em um só lugar, né, para depois ter os nossos indicadores, porque os nossos indicadores precisam de dados. Então, se a gente tem um sistema integrado, facilita muito. E, por fim, tem a importância, né, da gente promover uma cultura organizacional colaborativa e interdepartamental.
as unidades ali da empresa, os departamentos, não são algo isolados, eles estão interrelacionados, eles precisam se comunicar bem e participar dos processos ali, pensando no todo. Agora vamos no nosso momento aí de prática, vamos para o nosso na prática, vamos conhecer a situação problema. Então a gente tem a empresa WJS, que é uma empresa do setor de serviços, que está enfrentando desafios significativos na gestão de recursos humanos, impactando diretamente a eficiência operacional e, consequentemente, os resultados financeiros. Então, né, ela está com problemas de alta taxa de rotatividade, ou seja, ela não está conseguindo reter seus funcionários. Está entrando e saindo ali os funcionários de forma muito rápida, então aumenta a taxa de rotatividade. Ela também está com problema de baixa produtividade, ou seja, não está conseguindo produzir o suficiente dada a sua capacidade ali instalada e os seus recursos humanos e materiais, está abaixo. Tem custos de contratação elevado, então a gente vê que tem rotatividade, tem que contratar de novo, isso aumenta o custo da contratação. E também notaram aí um problema na satisfação do funcionário, que também explica um pouco dessa alta rotatividade, da baixa produtividade. Então a gente vê que já tem aqui, tá interligadas as coisas, né? Por isso que a gente tem que fazer essas análises mais amplas, porque uma coisa acaba justificando a outra. Bom, então a análise conjunta de indicadores é crucial para compreender e abordar esses desafios de maneira integrada. Quais indicadores a empresa deve selecionar para essa análise conjunta? Então, dados esses problemas aí que eu mencionei para vocês, quais indicadores você escolheria para fazer essa análise conjunta? Vamos descobrir? Bom, então a gente tem primeiro a taxa de rotatividade, que vai medir a porcentagem de funcionários que deixa a empresa em determinado período. Então, a gente está com problema de rotatividade, a gente tem que acompanhar de perto esse indicador para entender o que está acontecendo ali com a empresa. Outra coisa é a produtividade por funcionário, que vai avaliar a produção ou resultados alcançados por cada funcionário em um período específico. Então, se eu estou com problema ali na produtividade, eu tenho que olhar para a taxa de produtividade, eu tenho que acompanhar esse indicador de perto. Além disso, custo de contratação, que vai calcular os custos totais associados à contratação de um novo funcionário. Vou olhar quanto me custa contratar esse funcionário. Isso vai compor todo um planejamento. Se eu conheço o custo de contratar um funcionário, talvez eu vou olhar ali também o custo de treinar, de dar um incentivo a mais, para ver o que vale mais a pena. Eu ficar perdendo meus funcionários ou investir ali para reter esses talentos? O que vale mais a pena? Então, quando eu começo a acompanhar esse tipo de indicador, isso me ajuda na tomada de decisão. Índice de satisfação do funcionário, que vai coletar feedback dos funcionários sobre o seu nível de satisfação com o ambiente de trabalho. E isso impacta ali os outros indicadores também, porque o funcionário satisfeito trabalha melhor, não falta, não pede para sair da empresa, né? Então, a gente tem que conhecer esse nível de satisfação. E a gente também, né, tem outras abordagens estratégicas que estão relacionadas a desenvolver programas de retenção de talentos. Então, a gente observou esses indicadores, identificou que de fato existe um problema. Está na hora de pensar nas estratégias. O que a gente vai fazer sobre isso? Então, o primeiro passo é fazer, né, essa questão do programa de retenção de talentos. Depois a gente vai treinar e desenvolver nossos funcionários. Como eu disse, a gente já está tendo um custo perdendo os funcionários. Então, vamos gastar dinheiro para reter esses funcionários. Vamos treinar, vamos desenvolver, vamos deixar esses funcionários satisfeitos. Fazer a avaliação de desempenho é importante, porque do mesmo jeito que a empresa dá, ela também tem o direito de cobrar, né? Então, a gente tem que avaliar o desempenho desses funcionários para ver se a gente consegue melhorar essa produtividade, para ver também, né, se esses treinamentos, esses programas de desenvolvimento estão surtindo efeito. E fazer uma revisão do processo de contratação, porque às vezes o problema também pode ser ali no processo de contratação, às vezes não está sendo muito eficiente, a gente não está conseguindo selecionar pessoas com perfil compatível com a empresa, compatíveis aí com a função que vai exercer. Então, a gente também tem que olhar para esse processo de contratação. Bom, então essa aí foi nosso encerramento da unidade. A gente falou um pouquinho sobre todos esses indicadores e relembrou, né, que eles estão interligados, que a gente tem que fazer essas análises mais amplas, né, olhando para um todo.
Espero que você tenha gostado da nossa aula. Um grande abraço!